você? Eu sou a Fabi e hoje é sexta-feira. E a menos que você tenha passado as últimas semanas enfiado numa caverna, deve saber que no próximo domingo, dia 2, é dia de eleições para vereadores e prefeitos de todo o país. Eu tirei o meu título de eleitora quando eu tinha apenas 16 anos de idade e aos 17 eu já votei pela primeira vez. E aí, 2 anos depois eu recebi a minha primeira convocação para me tornar mesária. Para quem não sabe, quando você recebe a convocação, você é obrigado a comparecer, a menos que você tenha um motivo realmente muito bom. E aí, o meu pai ficou todo orgulhoso, dizendo que eu estaria trabalhando pela democracia do país. Porém, não era exatamente assim que eu via. Afinal de contas, eu ia passar o domingo inteiro trabalhando para ganhar R$20. E como na época eu não era registrada no meu trabalho, o meu chefe estava pouco se importando se eu ia trabalhar ou não. Segunda-feira, eu teria que estar lá, normalmente às 8 da manhã. E eu lembro que naquela época rolava uma lenda de que se você fizesse 3 eleições, você seria dispensado. E outra lenda era de que quando você se tornasse presidente da sessão, você também seria liberado. Mentira. O meu primeiro cargo foi como segunda secretária, que na verdade é o cargo mais baixo de uma sessão eleitoral. Tanto que teve segundo turno, isso foi em 2004, e aí eu fui dispensada no segundo turno. Em 2005 eu fui convocada novamente, só que dessa vez foi sobre o referendo do desarmamento. Em 2006 fui convocada pela terceira vez, eleição de novo. E aí eu fui como presidente da sessão. Já fiquei toda animada, falei, pelo menos essa é a última. Não. Até me informei na época e eles falaram, não, é sorteio. Gente, é sorteio mesmo e olha que eu sou azarada. Porque o meu cunhado da época, ele tinha sido convocado uma vez e nunca mais. E eu fui convocada 6 vezes na minha vida. Eu já falei que a minha vida não é fácil. E aí, como presidente da sessão, nós somos responsáveis por montar a escala de almoço das pessoas que estão trabalhando na nossa sala, além de ficar responsável pela urna e por todos os objetos e ter que assinar um monte de ata e papel. É o primeiro a chegar e o último a sair. E se der alguma caca, a bucha fica na sua mão. Por sorte, na minha sessão, nunca tiveram grandes problemas, apesar de que algumas vezes eu já tive que expulsar eleitores da sessão por comportamentos inadequados. E acredite, as pessoas não aceitam muito bem receber ordens de uma baixinha de 1,54 m, mas lá dentro eu sou uma autoridade. Então, para evitarem gafes e qualquer transtorno nas eleições, vamos repassar algumas coisas? Dica número 1. Pesquise os seus candidatos. A maioria das pessoas se preocupa mais com o cargo de prefeito e não percebem a importância que tem os vereadores. Então, se você não sabe quem vai ser o seu candidato, eu sugiro que você entre no site merepresenta.org.br e lá você responde o questionário dizendo o que você quer que o seu candidato tenha como projeto. E aí você vai clicando lá e selecionando tudo que você gostaria de proposta de um candidato. E através de um banco de dados, eles vão filtrando esses candidatos para você. E aí fica bem mais simples de você escolher o seu candidato. Então, isso é muito melhor do que você simplesmente pegar a propagandinha que tá rolando lá na sua timeline do Facebook, ou votar em determinado fulano porque a amiga da prima, da cunhada, do sobrinho fez não sei o que e conhece. Não, né? Número 2, anote o número de seus candidatos. Aí, colar tá liberado. Porque o que acontece muito são as pessoas confiarem na memória e chegar na hora, dar um branco. O problema é que quando o mesário libera a urna para que você possa votar, ela só pode ser liberada para outra pessoa depois que você pressionar o botão confirma. E isso não pode ser feito por nenhuma das pessoas que estão trabalhando na sessão. Então, se você chegou lá e esqueceu o seu número, você vai ter que sair da sala, procurar o seu candidato, voltar, votar para poder ir embora. Enquanto isso, aquela fila que tá lá fora tá toda esperando por você. E isso é super chato. Então,
leve a sua colinha. Dica número 3. Não tire selfie na cabine eleitoral. É proibido entrar com qualquer aparelho eletrônico na sessão. O ideal é você deixá-lo em cima da mesa com os mesários. Vai lá, vota e volta. Número 4. Não leve crianças para votar. Eu sei que os pais querem ter o filho, mostrar como é que é. No começo eu sempre deixava aquelas crianças menorzinhas, até 3 anos, 4 anos, entrarem com os pais. Porém, depois que eu deixei uma criança pequenininha entrar, veio um pai com uma criança um pouquinho maior e eu já não deixei. E aí deu aquela confusão clássica do tipo: por que ele pode e o meu filho não pode? Deixei, mas depois disso eu cortei. Exatamente porque eu definitivamente não queria ficar tomando comida de rabo de graça. Crianças de colo podem entrar com os pais, mas é importante a gente perceber que é crianças de colo, não crianças no colo. Então, bebezinhos podem entrar. Seu filhinho aprendeu a andar? Vai ficar na porta. Então, pais, relaxem. Quando o filho de vocês tiver 16 anos de idade, ele vai poder votar à vontade até os 65. É obrigatório. Número 5. Não brigue com seus mesários. Os mesários estão lá desde as 6h30 da manhã, só vão sair de lá perto das 6 da tarde, tudo isso ganhando R$20, parece que esse ano aumentou, vai ser 25, mas é um dia bem tedioso, onde a gente fica bastante concentrado e não tem uma distração, então não é uma coisa divertida. Então, se de repente está uma fila muito grande, lembre-se que a culpa não é dos mesários, ok? Número 6. Não beba. Já aconteceu de eu ter que expulsar eleitores porque chegaram lá com o rabo cheio de cachaça querendo votar. E não pode. Tanto que a comercialização de bebidas alcoólicas no dia da eleição é proibido. Mas a gente sabe que tem sempre gente aí burlando a lei. Ou então que já tem um gorozinho em casa, vai fazer um churrasco e vai todo mamado para votar. Não pode. Então é isso, vamos votar com consciência, pesquise sobre os seus candidatos antes de fazer besteira, porque afinal de contas, se você votar numa pessoa e der tudo errado, a culpa é sua, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui em curtir, compartilhar essa publicação e se inscrever aqui no canal para receber os novos vídeos, tá bom? Então, um beijo e tchau, tchau!